Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Atacante, o Flamengo tá forte na luta aí pelo título. Não é só na Libertadores não, no Campeonato Brasileiro também o time vai brigar até o final. O rubro-negro manda aqui, Rascaeta é o melhor jogador do Brasil. Milton Carvalho, teve um pênalti não marcado para o Flamengo, pergunta para o Simon. E já o Simon vai falar, Bruno Mengo. Não vou falar do pênalti no Bruno Henrique, que não foi dado. Vamos falar. PVCC levantou aqui uma questão de mudança tática no time do Flamengo. Você e o Zinho vão explicar? O que aconteceu? Ele começou daquele jeito que ele gosta, né? Ele puxava o Cuéllar por dentro dos 3 zagueiros, abria os 2 laterais simultaneamente e puxava os 3 meias, né? De Arrascaeta pela esquerda, a Arão por dentro e a Gerson pela direita. O Grêmio, o Jesus falou que estava com o Luan dando muito espaço para o Luan entre as linhas, e o Luan, de fato, o Luan meteu aquela bola para o Luciano, que quase saiu o gol no primeiro, na bola que o Tuller cortou para escanteio, o Luan que enfiou aquela bola. O que é que fez o Jesus? Ele estava jogando com o Berril e Bruno Henrique, embora movimentando, mas os dois como atacantes. Ele puxou o Berril para a ponta direita e ele fez 2 linhas de 4, mas ele fez, digamos, Berril, Gerson de Arrascaeta com Cuéllar e Arão. O Arão subindo um pouquinho e prendeu um pouco mais essas linhas. E logo depois o Arão se enfia como elemento surpresa, que é o que o Arão tem que ser. Se você coloca o Arão como meia lá dentro, ele perde a característica de aparecer como... Você pensa no Vampeta dos velhos tempos. O que o Vampeta tinha? A infiltração. Se você botasse o Vampeta lá dentro, morria. O Arão é parecido. Se você fez muito bem isso no jogo contra a Argentina. Aí o Arrascaeta faz o tapa e sai o Arão na cara do gol, faz 1-0. A verdade é que sofreu depois ainda com o gol do pênalti do Paulo Mari. Mas o fato é que o Flamengo incorporou ali. E aí fez um belo jogo, um belo segundo tempo. O Arrascaeta fez o 5º passe para gol e empatou com o Dudu na liderança dos que mais dão passe para gol. Só que o Arrascaeta deu 5 passes para gol em 7 jogos. E o Dudu em 13. Tá. O Edmundo, tem bastante gente perguntando aqui, pedindo para você falar quanto foi o placar do jogo do Flamengo. As pessoas estão mal-humoradas. Eu não sei por quê. Porque você participa de mais de um programa, eu não sei se você disse alguma coisa em outro programa. Eu brinquei no AUP na sexta-feira, fiquei bravo com... Expediente? No Expediente. Fiquei bravo com o Fábio Azevedo, desmentiu uma informação minha. E aí levei na brincadeira os palpites. E aí eu não estava falando o placar. Aí o João me perguntou, e o Flamengo e Grêmio? Eu falei, vai ser 5-0. Brincando, de forma Entendi. Engraçada. Né? O PVC estava no programa. O PVC estava no programa. Eu sou testemunha que ele estava ali meio brincando com o programa. Não, porque tem bastante gente aqui, acabei de puxar e está aqui, por exemplo, o Jonathan Soares. Preto, pergunta para o Edmundo, quanto ficou o jogo do Flamengo? Olha, acabei de puxar, são vários. Aos bem-humorados e educados, aqui, eu estou respondendo. Aos idiotas que me xingam na rede social, eu não respondo. Aqui, Erisley Gomes, vocês vão falar do palpite do Edmundo? Então tá aqui. Eu não sabia, está explicado, ele estava brincando. O testemunho que o Edmundo está falando é a pura verdade. Não, isso o pior é não admitir, acabou de admitir. Estava brincando. Zinho, Flamengo 3-1 no Grêmio. Vou brincar com o Edmundo então, vamos descontrair, gente. Mais leveza. Podia ser uns 5 do Flamengo. Podia mesmo. E podia mesmo. A bola do Gerson, a bola do Arrascaeta, é verdade. O Simon... Foi pênalti? Aqui, o pessoal pediu pro Simon falar. Talvez eu fosse mais feliz se eu tivesse falado 5-0 pro Brincasse do outro lado. Muito bom. Quase acertaria. Quase acertaria. Assim, a verdade é que o Grêmio jogou com um time alternativo. O Renato Gaúcho já deu essa declaração. Ele abriu mão, né, praticamente do Campeonato Brasileiro, visando a Copa do Brasil e a Libertadores, porque o Grêmio é muito forte. Né? Eu acho o elenco do Grêmio muito bom. Né? Tanto é que no início do jogo estava dando trabalho, estava aquele jogo equilibrado.
Aí quando sai esse gol do Arão, nessa infiltração que o Arão faz muito bem, e vem jogando bem o Arão, nós temos que elogiar o Arão tá jogando bem. Ele joga de primeiro volante, vai bem, ele joga como o segundo volante, não é segundo volante, porque no esquema do Jorge Jesus ele se adianta um pouco nessa linha, nessa esquematização tática que o PVC falou aqui, e aconteceu isso mesmo. Mas eu acho que assim, um grande problema foi quando ele escalou o Berril para jogar de atacante junto com o Bruno Henrique. O Berril é um baita de um profissional, um cara, né, muito dedicado, de grupo, mas tem dificuldades técnicas. Né? Ele não é aquele cara habilidoso. E para jogar nessa função de movimentação, de ficar de costas, de ter que enxergar o jogo, de fazer 1-2, tem um pouquinho de dificuldade. Quando ele tem essa sacada, o Jorge Jesus, ele foi muito bem que jogou o Berril pro lado direito para fazer o ponta, o de velocidade, o de força. Aí ele vai melhorzinho? Vai melhor. Aí, no segundo tempo, eu acho que o Jorge Jesus ainda foi melhor, quando ele começa também a explorar o Bruno Henrique fazendo essa jogada, em cima do Léo Moura. Léo Moura é um cracaço, mas tem 40 anos. Segurando, né? Então, assim, vou botar o meu jogador de velocidade, do drible, do 1 contra 1, em cima do Léo Moura. Então, o Jorge Jesus teve essa sacada, fez essas mudanças. E o Arrascaeta, que tá pegando a forma de novo, é um cracaço. Enxerga o jogo, passe, o PVC acabou de dar os números, né? Ele vem para o meio, fica centralizado, meio para o lado esquerdo. Ele arruma ali aquele setor. Aí quando entra o Everton Ribeiro, melhora ainda mais. O Everton Ribeiro também tá ganhando esse condicionamento de novo. Fica um Flamengo forte. O único problema continua sendo os contra-ataques. Arrumar, ajustar isso para o time não ficar muito exposto. O Felipe Luiz ainda não está em forma, é nítido isso. Tanto é que ele foi substituído. O Jorge Jesus está dando jogo para o Felipe Luiz, para ele ganhar esse condicionamento jogando. Né? Para o grande compromisso da Libertadores, ele está inteiro. Perdeu o Rafinha para o jogo contra o Vasco, no próximo compromisso, é sábado esse jogo, né? Em Brasília. Então o Rafinha tomou o terceiro cartão, não joga. Mas o Rafinha já está mais entrosado, vamos dizer assim. Acho que o Flamengo mereceu a vitória, jogou melhor. O Grêmio, até onde conseguiu, de um time que é alternativo, falta entrosamento, normal. Mas depois o Renato botou o Everton Cebolinha para tentar dar uma velocidade no time, tentar dificultar o jogo. Tirou o Galhardo. Quando ele colocou né? o Cebolinha, quanto estava o jogo? Ele estava 2-1. 2-1. Tava tentando o empate. Tava tentando. Ele tentou. Ele foi buscar, né, botando o seu grande jogador. Mas aí já ficou mais difícil. Então, mas a gente entende o que o Renato está fazendo. Claro, e fazendo assim, ele levantou a taça da Libertadores da América, a estratégia dele. O Atlético Paranaense também botou o time em reserva. Mas eu quero saber a opinião de vocês. A do Renato a gente já sabe. É de poupar o time dele. A opinião de vocês. Vou me antecipar. Vai. Vou me antecipar aos companheiros. Eu acho que, assim, olhando para a tabela do campeonato que você botou no início do programa, o Grêmio está muito lá embaixo. Até os torcedores do Grêmio ficaram meio chateados quando eu falei que o Grêmio, eu acho que não tinha mais chance de brigar pelo título. Eu adoro o Grêmio, mas, assim, eu tenho que ser aqui imparcial. A pontuação me diz o quê? Que o Grêmio está muito lá embaixo. O Grêmio está com 17 pontos. Em 13º lugar. 17 pontos. O Santos tem 32. Tem 24 rodadas, não é, Edmundo? Verdade. É muitos pontos. Mas o que está mais perto? O que está mais curto? A semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E depois a Libertadores contra o Palmeiras. Então ele está certo? Eu acho que ele está certo. Ele não briga no Campeonato Brasileiro. Acho que vai ser. Ficou muito. Mais uma vez eu digo. É um pecado. É um pecado. Mas é real. Porque eu acho o elenco do Grêmio bom demais. Mas alguns jogadores que estão nesse elenco alternativo não estão rendendo também. Vou perguntar de novo. Você faria a mesma coisa? Faria a mesma coisa? Nesse momento eu faria o que o Renato está fazendo. E você, PVC? Bom por partes. Com relação ao Grêmio. Acho que individualmente, a postura do Renato está certa. Ele toma as decisões dele e vambora. Ele quer ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, faria, porque é a situação que ele está me colocando numa posição dele. Esse é um ponto. Outro ponto é a informação. Quando o Grêmio começou o ano, a intenção da diretoria era ter montado um elenco, a ideia da diretoria era que ela montou um elenco que podia brigar pelo brasileiro também. Então, isso já caiu por terra. Não conseguiu fazer. O terceiro ponto, se acontecer alguma coisa.
Podia ser muito confortável pra gente, que você vai ver os jogos da Libertadores aqui, o tempo inteiro aqui, eu podia dizer que a Libertadores é que importa e o brasileiro que se dane. Só que não é isso para a temporada brasileira. Claro que a Libertadores hierarquicamente... Depois eu posso fazer uma pergunta? Claro. Todo mundo sabe que todo mundo está querendo ganhar a Libertadores. Evidente. É a Libertadores de todo mundo. É o sonho e desejo de todo mundo. Jogar o Mundial de Clubes depois, tudo isso é verdade. Agora, quem organiza o Campeonato Brasileiro precisa proteger o Campeonato Brasileiro. É o Campeonato Brasileiro, inclusive, que leva a Libertadores. Então, você tem um cenário que a gente passa os domingos aqui discutindo o Campeonato Brasileiro. Não está funcionando. Eu nunca acho assim, porque a Copa... Ano passado se dizia, porque a Copa do Brasil paga melhor do que o brasileiro. No fundo não paga, porque paga mais de premiação. Pagava mais de premiação. A premiação do Campeonato Brasileiro também já foi... Já melhorou. Você tem outros faturamentos. Tem outros faturamentos. Público, então, por exemplo. Público, o dinheiro de cota, claro. Tudo isso envolve no pacote. O campeonato que, olha o Maracanã como tá. Olha como tá o Beira-Rio hoje. Hoje foram 27 mil pessoas de média de público na rodada. 27 mil de média de público na rodada, porque tinha 4 mil no Avaí Cruzeiro, porque tinha 6 mil no Engenhão e porque tinha 12 mil no Serra Dourada. Porque hoje de manhã, se você considerasse os jogos de ontem no Maracanã, no Morumbi, no Independência, que tinha 19 mil só, porque não cabe mais, e no Castelão, e mais no Beira-Rio hoje de manhã, a média hoje de manhã era 35 também, mil pessoas. 35 mil no Campeonato Brasileiro. No Allianz tinha 42, né? Então tem 34. Gente interessada 34? em ver. 34. Não tem muita gente interessada. É a maior média de público do Campeonato Brasileiro em 32 anos. Não dá pra você continuar tendo um calendário que você possa dizer, não, eu vou poupar porque tem Copa do Brasil, eu vou poupar porque tem Libertadores, eu vou poupar porque tem a Conchichina. Não dá. Time, já você faz a pergunta, é sobre o Grêmio? Sobre o Grêmio, já você faz. Não, é sobre isso que ele falou, que a diretoria, no início do ano, montou um elenco para não abrir mão do Campeonato Brasileiro. O Romildo entendia. Eu acho que eles fizeram isso. Também acho que fizeram. Você já me respondeu. Agora, a minha pergunta era, naquilo que eu falei, você não acha que esses jogadores é que não estão rendendo? Eu acho que quando porque o Tardelli não rendeu, que pra mim, quando contratou, eu falei, cara, o Tardelli no time no Grêmio é o que faltava, aquela cereja. Mas infelizmente não rendeu. Ontem jogou bem por causa do jogo, mas não rendeu. Eu acho que a diretoria fez o trabalho. Também acho. Mas os jogadores não estão rendendo. O problema todo é assim, sempre o jogo da eliminação, ele se sobrepõe. Por quê? Se eu for eliminado na quarta-feira, eu tô frito, a torcida quer me mandar embora. Então eu vou privilegiar o jogo da eliminação direta. E no Brasileiro, eu só vou ser eliminado em novembro. Então lá eu depois empurro. Porque... E ele tem convicção da qualidade do time dele, o time titular, de que vai levar um Campeonato Brasileiro numa fase ali intermediária, talvez até não tendo sucesso na Copa do Brasil, dependendo só de Libertadores da América, que é muito mais difícil, ele passe a priorizar um pouco mais o Brasileirão, né? Para você, Edmundo. Não, eu sou apaixonado pelo Campeonato Brasileiro, então acho que... E não sou a favor do desnível técnico. Joga uma hora com um time, outra hora com outro, você acaba desnivelando. Né? Porque um leva vantagem, outros levam prejuízo. Mas isso é uma decisão muito pessoal, muito individual também. Agora, é claro que... Por que o Renato Gaúcho é um técnico valorizado? Ele ganhou a Copa do Brasil porque ele ganhou a Libertadores. Ele fez aquele... Como é que se fala para você? Aquele... Ele segurou, enfim, não. Não, ele se planejou. Para você estar na Libertadores, você teve que ganhar a Copa do Brasil. Sim. Né? Ele fez aquele... Fez a escadinha. A escadinha ali para conseguir. E isso fez com que ele já era... Sempre foi o maior ídolo da história do Grêmio, mas isso o projetou como ídolo também como técnico. E aí tem a estátua. Não. Ficou bonito. Então, assim, é a estratégia dele. Mas eu sou contra. Só que é muito melhor. Agora ele está na semifinal da Copa do Brasil e nas quartas da Libertadores. Para ganhar a Libertadores são 7 jogos, é isso? 6 jogos. São mais 7 jogos. São mais 5 jogos só. Mais 5 jogos. Libertadores? 5 jogos. 2 jogos das quartas, 2 das semis e a um da final única. Então são 5 jogos. Da Copa do Brasil, mais 4. Então, o Campeonato Brasileiro são mais 24. A concorrência é maior no Campeonato Brasileiro. Eu sou sempre contra.
colocar time alternativo. Você tem que jogar com o que você tem de melhor contra os 19 times do Campeonato Brasileiro. Mas também o desgaste físico, alguns jogadores contratados não estão dando a resposta, você acaba sendo até presa fácil. O Grêmio e alguns times que botam o time reserva acabam sendo presas fáceis. Não é o mais correto, mas é o que está sendo usual, o que todos os times estão fazendo. Agora, se você não tem êxito nas Copas, né, via Campeonato Brasileiro, para Cruzeiro, para Grêmio, vai ser difícil chegar à Libertadores do ano que vem. Então, uma hora tem que equilibrar essa balança. Bom, vamos falar da arbitragem, então, do jogo Flamengo e Grêmio. Logo depois do Simon, eu vou pedir para dois de um lado falarem sobre o Gerson do Flamengo, o momento do Gerson, dois desse lado para falarem do Luan. Vocês podem negociar até inverter aí, mas dois falam do Gerson, dois falam do Luan do Grêmio, para a gente entender sobre esses dois jogadores. Como é que foi a arbitragem Flamengo e Grêmio, Simon? A arbitragem foi do Braulio da Silva Machado, que para mim não deu pênalti em cima do Bruno Henrique. Foi pênalti favorável ao Flamengo. Inclusive, o Jorge Jesus já começou a se ambientar aí, ó. Ele dá o bote totalmente errado. Quem toca na bola é o Bruno Henrique. Tá? Na entrada da grande área, ele checa com o VAR e acaba não marcando a penalidade máxima, que, na minha opinião, aconteceu. Portanto, o Flamengo foi prejudicado. Olha ali, ó. Pênalti. Totalmente imprudente o jogador. Ele vai... É o Galhardo, acho. Sim. E aí, o que acontece? O Jorge Jesus já começou a se ambientar no futebol brasileiro. A entrevista dele também, ele já puxou pro lado da arbitragem. Deu um pênalti lá, que aconteceu, né? E não dá um pênalti na área do Grêmio. E já começou a falar futebol quarta domingo e tal, ele já está ambientado, não é o foco. Daqui a pouco é fogo em cima da arbitragem. Não foge muito a linha dos técnicos brasileiros. Mas ele acertou, o árbitro errou nesse lance aí e o Flamengo foi prejudicado. Ok, então é o que temos para falar de arbitragem de Flamengo e Grêmio. É isso? Quem vai falar sobre o Gerson? Tem muita gente aqui elogiando o futebol do Gerson que chegou. E sobre esse tópico, se o Renato está certo ou está errado, ele está certíssimo, na minha opinião. Todos estão certos na medida em que não há preferência por uma competição. O Grêmio não tem elenco para disputar, o Grêmio Internacional e outras grandes equipes, para disputar pau a pau com o Flamengo, com o Palmeiras, que são grandes elencos, e não tem como tu colocar a equipe titular. E no Grêmio tirar 2 ou 3 peças é outro time totalmente diferente, mesma coisa que o Internacional. Perdendo os 2 volantes e o Guerreiro é outro time, não vai lugar nenhum. Tanto é que o Flamengo, com todo o elenco que tem, já caiu fora da Libertadores. O Grêmio e o Inter estão vivos na Libertadores. E não, na Libertadores o Flamengo tá. Não, o Palmeiras. O Palmeiras não tá mais na Copa do Brasil. Sim. Copa do Brasil. Obrigado, Zinho. Não tá na Copa do Brasil. Quero dizer que as outras equipes estão nas duas. O Palmeiras, com o mesmo elenco que tem, não tem. E ele fez certo. O brasileiro, o Internacional, também abriu mão, na medida em que joga a estreia do brasileiro com o time reserva contra a Chapecoense. Então, abrir mão não é prioridade. Agora, o seguinte, o ano passado o Renato falou a mesma coisa também. Quando o avião não fechou a porta, depois do segundo semestre, ali não subiu, o avião não decolou. E nem vai decolar de novo. O Grêmio já deu adeus ao Campeonato Brasileiro, com 17 pontos. Depois vai querer buscar, não busca mais. Tá certo para você, então? Tem que ter, por aí, né? Tem que priorizar determinada competição. Perfeitamente. Vou diminuir 2 para cada jogador, para um. Quem quer falar do Gerson? Não, eu quero falar do Gerson. Gerson, vamos lá. O Gerson é aquele jogador que muitos aí a gente está falando, precisa de um tempo para adaptar, precisa de um tempo para entender novamente o estilo de jogo do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. O Gerson parece que foge essa regra. Realmente, e outra, ele jogando em várias funções. O Jorge Jesus, quando ele estreou, ele jogou pelo lado esquerdo. Depois, usou ele pelo lado direito. Várias funções, o Gerson? Várias funções. Ele vai falar Nesse próprio jogo, ele saiu do lado direito e veio jogar como um segundo homem ou um armador do time. Eu gosto muito quando ele joga por esse lado direito, porque ele tem uma canhota habilidosa, traz para dentro e bate no gol. Tem potência no chute. Só que quem atua por esse lado também é o Everton Ribeiro. Mas dá para encaixar os dois ali, porque o Everton Ribeiro entrou no lugar do Beil, jogou pela direita e ele, como esse homem de meio, armando ali, fazendo essa triangulação, que o Edmundo citou as triangulações, com o Rafinha. Fica um lado muito forte. Então, assim, o Gerson caiu como uma luva, foge essa regra de tem que ainda se adaptar, porque ele encaixou para estar no Flamengo há bastante tempo. Fala, PVC. Sobre o Luan?
Ou você queria falar sobre o Gerson ou é o Luan que você quer falar? Vou falar sobre o Luan, duas linhas. Tá. O Luan ontem acho até que ele reagiu no primeiro tempo, tanto que o Jorge Jesus mudou o sistema por causa dele. Mas quem vai falar sobre o Luan é sexta-feira, um programa especial Libertadores. O Renato Gaúcho, entrevistado aqui pelos canais Fox Sports, vai explicar por que o Luan caiu de produção. Eu vou apresentar esse programa. Tem entrevista com o Renato E com o Filipão. e com o Filipão. A do Renato você já fez. A do Filipão vai fazer ainda. Terça-feira. Agora, próxima terça-feira. Sexta-feira à noite. Terça-feira à noite. Edmundo. Então, o Luan, cara, é um jogador que a gente gosta muito, né? Ele é carismático, ele foi brilhante na Olimpíada, foi o melhor jogador da América, mas afirmar o que está acontecendo com ele, com a queda muito grande, muito acentuada do futebol dele, é muito difícil, porque a maioria das histórias que a gente ouve, não estou falando dele, né? De qualquer outro jogador, é porque não está se cuidando, ou por isso ou por aquilo. Eu não tenho esse tipo de informação, então não quero levar para esse lado. A verdade é que me parece que ele está acomodado. Ganha um belo salário, joga num grande clube e acha que não precisa mais performar. E acho que o Renato foi meu técnico, eu joguei com ele na seleção, ele foi meu técnico também. O Renato consegue motivar muito o atleta. E o Renato, acho que não está conseguindo fazer com ele. Ele não está reagindo. O Renato já afastou para treinar, já botou no banco, já fez uma série. Acredito que já tenha abraçado ele dentro do campo e ter tido uma conversa. Mas aquela história de 2016, 17? Aquela história de 2017 de quem é a melhor camisa 7 do Grêmio da história, hoje não existe mais. Nunca existiu, tá? Nunca existiu, porque o Renato tá anos luz à frente do Luan. Mas naquele momento ali que ele foi o melhor jogador da América, campeão da Libertadores e campeão olímpico, dava um tipo de comparação. Hoje não dá. Hoje o PP, os meninos que estão vindo da base, estão atropelando o Luan, e é uma pena, porque ele tem um talento enorme que está sendo desperdiçado. Pois é, vamos fazer o seguinte, coloca um Twitter na tela aí, é uma pergunta. Vamos lá, o pessoal que participa com a gente, a hashtag AUPFoxSports. O Frank Mar que mandou, e a gente vai colocar na tela, porque daqui a pouco a gente vai ter o Loteria AUP também com a sua participação. Mas a mensagem do Frank Mar é Frank Mar o quê? Fonseca. Qual é a pergunta dele? O que ele comenta? Já que a gente não está colocando na tela aí, ele tá elogiando o Edmundo. Edmundo, eu gosto muito de você, mas olha... estão apurando aí? Então vamos lá. Fica um clima de suspense aqui. Eu confesso que não é um clima de suspense. Tô tenso. Fica tensa a bancada aqui. Mas vamos lá. Cadê o Frank Mar, que participa com a gente? A hashtag AUPFoxSports. Eu estou insistindo, sabe por quê? Me disseram o seguinte, a pergunta é boa. A pergunta é legal. Então nós vamos colocar na tela aí. Manda! Frank Mar Fonseca. Edmundo, um grande abraço para você, gosto demais de você. Fala aí o palpite Flamengo e Vasco sem apelar. Um grande abraço. Frank Mar. Muito bom. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei se o Edmundo vai querer dar esse palpite. E ele vai dar depois do intervalo, se quiser. já só antecipa para mim, Edmundo, depois do intervalo, depois do intervalo, a UP... Mas se você não falar no ar, você fala pra mim? Falo. Fala. Mas o coração fala mais alto. Não. Segura aí. Vamos pro intervalo, voltaremos já com a UP. Até já, pessoal.